Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início aí mais uma aula, né? Agora, continuando aí ainda o capítulo 8, que é agora a expansão francesa, né? Uma expansão que ocorreu mais ou menos ali como foi, né? A expansão inglesa, né? Ou seja, a expansão francesa, a expansão marítima, né? A busca por territórios, né? A busca por riqueza em outras terras, né? Ela se deu movido a acontecimentos que iniciaram-se primeiro na Europa, né? No caso aí, o fim da Guerra dos 100 Anos, ou seja, o conflito ali territorial entre França e Inglaterra. Então isso tendo uma calmaria, né, o Estado francês ele centralizado, né, ou seja, em torno da figura do rei, o rei agora tendo mais cabeça, né, tendo mais tempo, tendo mais condições de planejar as suas viagens marítimas, né, em busca de riquezas, agora eles começam a organizar, né, toda a política em torno de como que vai ser feito essas viagens sem atrapalhar, sem interferir nas rotas de navegação que já foram, né, descobertas por espanhóis e portugueses, e no caso aí ingleses, né, que os ingleses conseguiram por meio de um conflito com os espanhóis, mas enfim, conseguiram. Então, como fazer essas viagens sem atropelar os interesses, né, dos países concorrentes aí, né, na grande busca por riqueza, né? Então, os franceses começam a fazer o mesmo que os ingleses fizeram, né, para poder buscar território e também conseguir uma rota até as Índias, né? E eles não vão conseguir. Né, não vão conseguir porque isso já está muito bem controlado, muito bem fiscalizado pelas outras nações. Essas rotas, né, esses territórios, né, no caso aí muito bem feito pelos espanhóis na parte central da América, na parte sul da América, né? No caso leste, e no caso, ou melhor, no caso oeste pelos espanhóis, no caso leste pelos portugueses, né? O continente africano também dominado aí pelos portugueses, né? Então os franceses, então, eles vão perceber que não tem como fazer essas navegações, né? E passar por cima desses países que já descobriram essas rotas, né? Então, qual que vai ser a alternativa dos franceses, né, para poder conseguir essas riquezas em novos territórios, né? Eles vão conseguir então fazer, ou melhor, vão pôr, né, em prática aquilo que os ingleses já estavam fazendo, que é a pirataria. Ou seja, a coroa francesa ela vai se utilizar de piratas, né? Vão pagar esses piratas para poder saquear navios, para poder encontrar territórios, né? Tanto é porque a França ela não tem uma característica assim de ser um grande povo, né, que conseguiu realizar grandes navegações ou também construir grandes embarcações. Eles não tinham isso como característica e não tendo isso, eles vão pagar pelo serviço, né, para poder obter territórios e riquezas. Então, qual vai ser o caminho traçado pelos franceses? O caminho traçado vai ser justamente o que os ingleses fizeram, né? Ou seja, chegando até a América e se instalando ali no norte da América. Só que os franceses não vão chegar por onde os ingleses chegaram, né? Ou seja, a região ali onde formaram as 13 colônias. Eles vão chegar por territórios onde não estavam ainda sob o interesse da coroa inglesa, ou seja, eles vão se aproximar mais ao norte, onde hoje ali é o Canadá, né? E mais a oeste do território, né, das 13 colônias ali fundada pela coroa inglesa. Então eles vão se situar justamente naquele local. E aí um dos grandes navegadores, né, mais conhecidos foi o explorador Jacques Cartier,
que começou aí a iniciar essas navegações na segunda metade do século XV, né? Ou melhor, começou o interesse da coroa francesa, e aí já no século XVI, 1534, 1535, Jacques Cartier ele vai ser o explorador da região, né? Então, chegando na região onde hoje é o Canadá, ele vai fundar a cidade de Quebec, né? Ele vai propor uma política de expansão, uma política de exploração desse território, e inicialmente vai fazer uma aliança junto com os indígenas do local, né? Fazendo essa aliança, ele vai se aventurar, né, no mercado de peles, né, no comércio de peles de animais com esses povos indígenas, né, vai ter um mercado muito intenso, né, com os nativos da região. E mais adiante, mais para frente, vai ser fundado outras cidades, como a de Louisiana, né, por meio dessa exploração que vai ser feito aí pelos franceses. E depois esse território mais para frente vai ser vendido para os Estados Unidos, né? Bom, então foi essa aventura que os franceses fizeram, né, nas grandes navegações, é explorar mais precisamente esse território onde hoje é o Canadá, né? E aí então fazer uma aliança com os indígenas, com os nativos, no mercado de peles, né, peles de animais. Mas não parou por aí, não. Os franceses também se aventuraram em terras brasileiras, né, onde hoje é o Maranhão, né, o litoral do Maranhão, o litoral do Rio de Janeiro, só que não houve muito êxito, né, na exploração desse território, porque os portugueses já se prepararam, né, começaram a fazer fortificações em determinadas regiões ali do litoral nordestino para poder marcar território, para poder avistar qualquer tipo de navio que viesse de fora, né, e então impedir qualquer outro país de explorar essa região, né? Então os franceses não conseguiram ficar por muito tempo, né, nessas regiões, justo também porque os indígenas daqui eles não tinham a prática do comércio também, né? Então a única forma de obter alguma coisa ali da região, né, no Maranhão ali e no Rio de Janeiro era explorar o território. Então explorando o território ia ser difícil porque os portugueses já estavam tomando conta ali já há muito tempo, né? Já aí desde 1500. Então já os portugueses se prepararam muito para conter qualquer tipo de invasão, né? Bom, então, gente, essa, né, foi a expansão francesa, né? Ela não teve tanto, marcou tanto a história assim, né? Justamente porque já nesse período ingleses já tinham os seus territórios tomados de conta, as suas rotas, espanhóis também tinham e portugueses também tinham, né? Então restou, né, resumidamente, lutar com os ingleses, né? A rivalidade que antes ficava somente na Europa com as guerras de 100 anos, agora essa rivalidade se torna também além-mar, né? Ou seja, na América. Então, olha aí para vocês terem uma ideia, né? A região onde está todo em roxinho aqui é a região que foi ocupada, né, pelos franceses, né? Região onde hoje ali é parte ali do Canadá, dos Estados Unidos, né? E bem o lado oeste, onde a coroa inglesa, os colonos, né, das 13 colônias não exploravam. E essa parte aqui em verde é a parte que a coroa inglesa, né, e os colonos formaram aí as 13 colônias, né? Bom, e o restante ficou por conta da Espanha, né? Essa parte laranjinha aqui, né, do mapa. Bom, então, gente, ficamos por aqui, né? Essa parte da exploração e da expansão marítima francesa é bem rapidinho. E aí, próxima aula, próximo momento, nós continuaremos com esse período de expansões marítimas com a expansão holandesa. Tá ok?
E aí depois vocês acessem o Vindimo, né? O Vindimo para conferir, né, o que tem lá de atividade. E eu vou colocar no Classroom, né, para vocês poderem fazer atividade relacionada à expansão marítima francesa. Tudo bem, gente? Então é isso. Ficamos aí por aqui e até uma próxima.